Cadê o título? Voltando aqui, já toda errada, que eu não consegui colocar o título, que também a gente não tá seguindo. Eu, né, na verdade. Ai, meu Deus. Eu não tô conseguindo seguir o script dessa vez. Eu sinto muito. Mas a Ivy é muito querida. Regenerar. Regenerativa. Pronto. Meu Deus. Volta, Ivy, por favor. Eu prometo que eu vou deixar a Ivy falar. Prometo. Eu prometo publicamente que eu vou deixar a Ivy falar. Pronto. Paramos na segunda revolução. Eu não. Agora consegui. Paramos na segunda revolução e estávamos começando. A Ivy estava começando a falar da terceira revolução, da informação que me deixa louca, com essa enxurrada de informações que a gente tem acesso. E o que isso causa de transformações, né? Exatamente. Uma delas é, inclusive, que alguns estudiosos da área da biologia têm dito que a gente não evoluiu na mesma velocidade que a tecnologia evoluiu. Então, o número de informação em que a gente é exposto hoje em dia está além do que a capacidade do nosso cérebro pode processar e ficar ok. Por isso, tanta ansiedade, depressão, e por isso até um termo muito comum agora que é o infocalipse, né? A gente está à beira de um infocalipse, à beira de mas isso aí tem mais a ver com os sistemas econômicos e outra coisa, não é tanto com relação a gente. Mas vamos voltando lá, né? Estamos aqui na terceira revolução industrial, que foi incrível, né? O advento da computação, dos dados, mudou totalmente a ordem social. E o que Mas que isso influenciou? preciso contar uma coisa. Fala. Eu passei por isso. Eu faço parte dessa geração que não tinha. Eu aprendi computação, eu aprendi programação no DOS. Era um negócio que nem era DOS, era um negócio verde. Eu passei por isso. É bom, por isso que é bom a gente ficar madura. Madura. É, A gente passa pelas revoluções. Eu lembro quando não tinha, entendeu? exatamente. Aí agora a gente vê a diferença nas gerações, né? Geração X, geração Z, o que, que mudou. E o que, que aconteceu? Construiu um mundo que a gente chama de VICA em português e VUCA em inglês. Então, o que, que é? Um mundo volátil, incerto, né? Incerto, complexo e ambíguo. Volátil porque ele é muita informação, muda muito rápido. A nossa velocidade de resposta tem que ser muito rápida. Esse I, na verdade, é infernal. Ah, incerto é porque a gente não consegue fazer previsão. Incerto, que a Dani chama de infernal, é porque a gente não consegue fazer previsão a longo prazo, é médio prazo, né? E complexo, que é porque a gente não consegue entender a complexidade ou a dimensão das consequências das nossas ações. Tá? Porque a gente está trabalhando em rede, a gente vive em rede, a gente é uma sociedade em rede. Então, eu consigo mapear algumas consequências, mas não todas. E isso torna o contexto que a gente vive complexo. E ambíguo, porque se a gente está dentro de tanta volatilidade, pode mudar o cenário em 180 graus, assim, de uma hora para outra, sem a gente entender muito bem o que aconteceu. Tipo, você E estava em esse mundo, outro dia, você está de quarentena faz 100 dias. como Muda. aconteceu esse ano, nesse exemplo que a gente está tendo aqui agora, Exato. Eu acho que né? nunca teve um exemplo tão prático do que é o mundo VUCA, que é o que a gente está vivendo. E complexidade, por exemplo, eu estava conversando hoje com a Renata Ruggieri, por causa do marco legal do saneamento. Ela é diretora-presidente do Instituto Iguá, né, que é uma organização enfim, que opera, né, no saneamento e tal. E aí, na live dela, ela falava justamente isso. Não dá para a gente falar simplesmente que o marco foi bom ou ruim, porque é muito complexo. Cada item envolvido ali tem várias, né, nuances, tem vários aspectos, tem uma série de consequências. Tudo que a gente fala hoje, até os temas dos ODS, tudo é complexo.
E aí as pessoas ficam querendo receita de bolo, né? Mas como eu faço para ser sustentável? É só eu fazer a composteira? E a gente vive num mundo complexo. Não adianta você achar que é só isso, que política não, sabe, não quero falar de política e tal. Que a política não faz parte da sua vida, das suas ações e das suas escolhas. Então, acho que É, são exemplos bem claros, né? sim, muito. Exatamente, tem até framework para lidar com contextos, sabe? Contexto normal, contexto simples, contexto complicado, complexo e caos. Tipo, como que a gente lida, como que em empresas a gente faz a tomada de decisão baseado no contexto que a gente está. Até Nossa, isso já foi. isso aí acha Isso onde? aí, Eu isso aí quero. chama Cynefin Framework. É Cynefin, Cynefin Framework. Ótimo. É bem interessante. Eu vou usar o Bom, Lucas na vida. mas voltando, recapitulando, então a gente estava ali na terceira revolução industrial, né, as consequências para o mundo e para as gerações. E aí, a gente, é o que eu te falei, a gente começa a considerar o que antes era intangível, tá? Então, reputação de marca, causa, propósito, a gente começa a poder comunicar, a comunicação das empresas ganha outra dimensão, né? E nesse sentido, o mundo vai mudando, as gerações vão mudando, os valores vão mudando, então as pessoas querem, por exemplo, a geração Z, a gente chama eles de comunaholics. Como chama? Comunaholics por quê? Comunaholics. Comuna? Comunaholics, porque eles são extremamente ligados a uma comunidade. Ai, Eles têm muito... pensei que era de comunismo. Não. Não, eles se identificam muito entre eles, assim, eles fazem parte, mas assim, não é como era antigamente, que era muito binário, né? Se eu sou isso, eu não sou aquilo, muito estereotipado. Eles desafiaram os estereótipos, quebraram muito do que a gente tinha de ideia de estereótipo, não aceitam a estereotipação e se identificam com várias comunidades, mas a gente vive em tempos líquidos. Então, a volatilidade que eles transitam nas comunidades também é muito grande. Ah, não me serviu aqui, eu vou lá. Isso é o quê? Isso é consequência da internet, das comunidades que a gente consegue participar tendo acesso à internet, entendeu? E também eles fazem assim, bom, isso é um pouco para entender. E aí, com uma sociedade tão diferente, a economia, como ela era tradicional, não estava mais correspondendo, sabe? Não dá mais para ter esse tipo, que nem você falou, né? Que os millennials, o que vocês viveram em 15 anos, a gente vive em 5. Realmente, os ciclos vão se encurtando, porque as distâncias se encurtaram, as possibilidades se encurtaram, a comunicação agilizou. Então, a gente tem uma outra sociedade aí. Então, não dá mais para achar que uma pessoa vai ficar 5 anos num trabalho, assim, talvez, né? Talvez 5, não, 5 é ok, vai. Mas 50, antes era 50. 50 não vai acontecer mais. Então, aí foram surgindo outras formas de economia. E aí vem as novas economias, tá? A maioria delas tá ali, começou a emergir na década de 80, 90 e tomou grande exposição, assim, grande dimensão nos anos 2000. Então, tudo que você vai ver de relatório, livro, nasceu ali 2002, 2006, 2000 sabe? E aí a gente tem, eu vou citar algumas que acho que são mais bem já delimitadas, mas para a gente passar logo para o próximo tema, mas a gente pode falar de economia circular, por exemplo, né? Que ela nasceu com o livro do Cradle to Cradle, que acho que foi em 2002, se eu não me engano. Por aí. Que é Cradle to Cradle do berço ao berço, né? Então, como é que eu não faço uma economia linear que vai extrair recursos do meio ambiente, produzir, usar e descartar. Porque quando... eu não falei isso para você também, da sociedade de consumo, que em 1900, quando a gente vive a terceira revolução industrial, começa também a sociedade de consumo. E que um dos grandes expoentes da cultura da sociedade de consumo foi o sobrinho do Freud, o Eduardo Bernays. Pois é, Acredite. cadeira quando eu vi isso aí. Já dá Babado. puta. Babado! Ele pegava as descobertas do tio sobre o inconsciente humano, né, como que o humano funciona, essa parte do obscura, né, e tal, e vendia o segredo para as empresas. Então, como manipular as pessoas, como ditar comportamentos, como criar necessidades, né, e aí começou, por quê?
a economia da guerra, naquele momento, não era mais rentável, as guerras tinham acabado e tal, eles precisavam fazer outras fontes de renda, outras formas de aquecer a economia. E até aquele momento, até a segunda Revolução Industrial, era extremamente utilitarista. Eu compro o que eu preciso e fim, as coisas duram bastante. A partir, então, de 1900, começou a tipo, criar necessidade, assim, por exemplo, você precisa se diferenciar do outro, então você precisa comprar para mostrar que você é diferente. Essa individualização, essa personificação, criar necessidades mesmo, obsolescência programada, e uma série de estratégias de marketing, publicidade, para conduzir a gente à sociedade de consumo, né? Só que depois... E a maioria ainda usa, né? É o que a grande maioria das empresas ainda opera nessa lógica, e assim, todo mundo nasceu e foi criado assim, então não consegue ver outras possibilidades. É a grande, assim, esmagadora maioria. Então, estudam neurociência para entender como é que pode te moldar para consumir bastante e tal, e para ter essa sede de consumo, como aconteceu agora também um outro exemplo, né? Tipo, abriu, liberou a cidade parcialmente da quarentena, para onde as pessoas correm para consumir. E não é consumir, preciso comprar comida que acabou o feijão. É para ir para shopping. Tipo, shopping visto como um lazer, quando na verdade é um local de consumo de coisas necessárias e tal, né? E aí o que aconteceu? Quem quiser até acompanhar essa história que eu estou contando, tem um documentário na BBC que chama The Center of the Self, que conta tudo isso. Começa com a construção da sociedade de consumo, são 3 filmes, e termina com como que isso influenciou não só o sistema econômico, mas também o sistema político, a democracia na época. Tá? É muito interessante também. E aí a gente vê muito isso acontecendo agora, né? Bom, mas continuando, hoje a gente começou com essa onda do consumo consciente, que é uma coisa um pouco reformista, porque a gente entende que o capitalismo traz uma das táticas de alimento da sociedade de consumo é a alienação, é distanciar a gente da linha de produção, da onde vem aquilo, como é produzido, de ter essa consciência a respeito do seu produto, tá? Então, consumo consciente fica um pouco paradoxal. Então, a gente está indo além disso. Nesse momento, o movimento que está crescendo muito é eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra. É o Lawsorism. Você consegue lembrar, Dani? Minimalismo, consumo... É que assim, junta consumismo com low de baixo, e consumismo em inglês, que é consumerism. Então, é lowsumerism, entendeu? É um movimento que está crescendo, que é esse movimento de deixar de consumir menos, que vai de encontro e é paralelo com o decrescimento, né? Ressignificar o que é crescimento econômico, apostar no decrescer, que é um livro, o Tratado do Decrescimento Sereno, é um livro de um economista francês chamado Latouche. Não, mas isso aí... Olha lá, a Lívia é maravilhosa. É isso mesmo, eu só não consigo falar, Lívia. É uma palavra difícil para eu falar, esse negócio. A Lívia colocou, mas assim, isso aí buga geral. Porque num mundo que aprendeu a vida toda que tinha que crescer eternamente, ganhar mais eternamente, acumular eternamente, você falar na teoria do decrescimento, assim, a gente não consegue furar a bolha falando disso, né? De jeito nenhum. É terrível. A gente precisa traduzir esse termo, Lívia. Vamos cunhar aí o termo em português. A Lívia deve saber, ela sabe tudo, Samuel. Se não tem tá na hora da gente fazer isso. Mas vamos lá, continuando. Estamos lá na terceira Revolução Industrial, tudo isso que está acontecendo e tal, vamos lá. Aí a gente está indo para a quarta Revolução Industrial. É isso que está acontecendo agora, né? Quarta Revolução Industrial. Então, a gente pegou tudo aquilo que a gente viveu de advento da tecnologia, da internet, da conexão, sociedade em rede, e agora a gente vai exponenciar isso. Então, a gente vai para a tecnologia das coisas, Big Data, nanotecnologia, é tudo isso que está acontecendo. E aí a gente tem uma chance incrível de reconstruir a sociedade com o advento da tecnologia para melhorar tudo isso que a gente acha que não funcionou, ou aumentar ainda mais o que a gente tem de problema social e ambiental hoje. O Schwab, que é quem inventou
Fórum Econômico Mundial e que escreveu o livro A Quarta Revolução Industrial, ele tem uma frase célebre que é: a gente nunca esteve num momento potencialmente com um potencial tão grande e tão perigoso, tá? Bom, vamos lá, entender isso. E aí, agora fazendo paralelo das novas economias, né? Voltando um pouquinho para as novas economias. Façam-se as apostas, né, Ive? Façam, então. Não, na verdade, eu quero estar. Viu? Porque Oi? ainda bem que eu não tenho dinheiro para apostar. Porque eu não sou muito otimista, não. Então, mas eu acho que assim, a gente já tem tecnologia. O que você falou da permacultura faz sentido. Ela é um resgate da ancestralidade e da valorização da ancestralidade, do tradicional e tudo mais, mas é com o advento da integração da tecnologia. Ela não renega, ela integra. Então, a gente tem saber, a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente sabe o que fazer, entendeu? E a gente está fazendo. Nós, pessoas físicas, estamos fazendo, mas aí a gente tem que alcançar instâncias maiores com impacto maior, né? Então, influenciar, e essas pessoas têm que ter interesse nessa transformação. Essa que é a questão. Esse passo só é que é uma incógnita ainda, né? Porque como é que a gente vai derrubar isso? Se é pelo amor ou pela dor? Porque pelo amor, sinceramente, eu não sei se vai dar tempo. Porque essas pessoas, entendeu? Elas não têm os mesmos valores. Então, isso eu já aprendi. Não adianta você fazer um discurso lindo, afetuoso, para as pessoas que não valorizam esses conceitos que você tem. Então, se ela não tem isso como um valor, ela nunca vai reconhecer. Isso tem que ser imposto a ela, até que ela entenda com essa imposição, sabe? De que aquilo é o melhor, ela vai ver. E às vezes ela não vai reconhecer nunca, porque isso não está dentro dela como um valor. Então, por isso que a gente aprende e fica alucinado, inspirado. Por exemplo, quando eu ouvi a tua aula ontem e entendi essa questão da permacultura, isso brilhou dentro de mim, mas isso está dentro de mim. Então, por mais que eu martele isso em uma pessoa que não reconhece o valor de você ser generoso, sabe? Isso não vai ecoar dentro dela. Então, esse passo da gente sair do individual para o coletivo, você vai conseguir empresas, né, cujos donos tenham isso dentro dele, em algo que foi construído ali na infância dele, e você vai, talvez, em políticos, sim, já vejo pessoas operando assim na política também. Falo muito disso aqui, para tirar esse ranço que a gente tem, sabe? Ai, não é possível. É sim, tem gente fazendo. Mas esse passo de sociedade, sabe, de um governo, isso é algo mais amplo que eu acho que precisa de uma certa força, de uma revolução mais, sabe, que não sei. Exato, por isso, Dani, que a aula que você viu, eu foquei em política pública, nova economia e política pública. Porque quando você vai para política pública, você aumenta a escala, você aumenta a projeção daquele impacto. Eu acho que a gente tem que sim fazer nossa parte, ser nossas pequenas revoluções, com a nossa conexão, com a nossa rede, com a nossa comunidade, mas o quanto a gente puder influenciar de maiores, melhor, né? Bom, mas vamos lá, retomando. Botar a mão na massa mesmo, tipo, eu vou ajudar o meu vereador, eu vou não sei o quê, e vou fazer, assim, amplificar. Tem, só para você retomar, fala direitinho o perfil no Facebook, onde está essa aula que eu tô falando, que eu fiquei realmente muito impactada. É Impact BR, né? O perfil. É um Impact Hub de Brasília. Ah, de Brasília, de BR de Brasília. De Brasília. E é título... Novas economias no lab financeiro deles. Eles fizeram um projeto de laboratório financeiro e aí eu fui dar uma aula de novas economias. E tá bem sistematizado, tudo isso que eu tô falando. Cheio de referência, livro, tem muito mais do que eu tô falando aqui. Tá no Facebook. Ninguém interrompeu ela, entendeu? Então... e eu postei ontem, eu posto de novo depois, para vocês o link. Tá, voltando então. Estamos falando, então, desse contexto de mudança de revolução, mudança do sistema econômico, impacto na sociedade e o que gerou de novas economias. A gente falou de economia circular, falou de economia solidária. Agora eu ia falar um pouquinho de economia compartilhada, né? Porque agora, nessa quarta revolução industrial, o que está exponencializando? O que está mais forte?
O que que tá ganhando espaço e crescendo? Economia compartilhada, tá? E a economia compartilhada, o que que é? Ela é uma forma de economia híbrida, que ela é tanto troca quanto financeira, quanto troca doação e essas coisas. E geralmente são trocas intermediadas por uma plataforma digital, tá? Então eu vou falar aqui de exemplos que vocês já conhecem, que todo mundo vai se familiarizar bastante. Então temos desde Tem Açúcar, Airbnb, Dog Hero, Uber, Rappi. E aí a gente tem coisas incríveis e maravilhosas que estão fazendo com que a gente não precise consumir tanto, né? Porque outro pilar da nova economia é a transição da economia de produtos para a economia de serviços. Tá? A gente não precisa mais comprar tudo, a gente pode simplesmente usar por algum período e compartilhar o uso. Por isso o nome de economia compartilhada, tá? Então, ao mesmo tempo que traz coisas incríveis, por exemplo, eu não precisar comprar uma furadeira, que é o exemplo clássico, né? Porque eles dizem que só vai usar a furadeira 12 minutos. O tempo de vida de uso de uma furadeira é de 12 minutos no total. Então, não precisa, se todo mundo precisar comprar uma furadeira, não precisa. A Ju já está adiantando aqui onde eu vou chegar, maravilhosa. E, então, a gente tem a economia compartilhada, que ajuda a diminuir e a enfraquecer a sociedade de consumo, né? O consumismo, na verdade, o consumismo. Beleza, ótimo, maravilhoso. Só que daí a gente pega o sistema antigo, econômico, que produz, que explora os recursos ambientais, que causa desigualdade social, e a gente coloca essa lógica, a gente coloca nessa nova forma de fazer economia. E aí a gente tem Uber, Rappi, esses serviços que... Aí a gente tem os unicórnios. Mas é o que eu falei, você sabe. Bom, mas isso nem vou começar esse assunto. Que geram acesso a um serviço muito legal, muito incrível, que bom, estão transformando, estão revolucionando de alguma forma, no sentido de... Eu já conversei com pessoas de comunidades vulneráveis que me disseram, eu nunca tinha andado a minha família inteira num carro, e hoje eu coloco a minha família inteira dentro de um carro e fica mais barato do que pagar ônibus. Por causa do Uber. Isso é legal? Isso é legal. Mas tem alguém, para esse modelo de negócio funcionar, tem alguém aí que está pagando a conta. Quem que está pagando a conta? É o trabalhador, que está trabalhando em situação precária, que não está tendo seus direitos garantidos, que está sendo explorado. Então, se a gente continuar reproduzindo a mesma lógica do sistema econômico atual, a gente vai cair no que o Schwab falou, que é um momento muito perigoso e não um potencial muito grande de transformação. Porque pega o impacto que a gente tem hoje, é exponencial esse impacto. Certo? Só que tem outras formas de se fazer. A boa notícia é que, como eu já falei, a gente tem conhecimento, a gente tem tecnologia, tem como fazer diferente. A gente só precisa de interesse, né? Tanto pessoa física, como governo, como empresa, a gente precisa migrar, né, para esse lugar. Mas vamos lá. Vocês já ouviram falar de cooperativismo de plataforma? E em determinado momento, assim, no momento que a gente está agora, por exemplo, talvez a gente não vá mais aceitar isso, sabe? Esse uso errado da ideia certa. Então, você tem, por exemplo, os aplicativos, tem aplicativos que têm o preço justo, e aí você não entra nesse leilão de preço, que são os mais comuns. Então, tem outros que não, que prezam por uma política de preço mais justo, e você pode optar por esses. Só que a gente acaba não optando porque a gente também está em situação que você não pode pagar e tá, né? Mas, enfim, começam a surgir outras opções. Agora tem o levante dos entregadores antifascistas. Eles estão tentando inverter essa ordem imposta, né? E da qual todo mundo está meio que refém, né? Então já existem também. Hoje alguém comentou sobre um outro aplicativo que já tem também uma remuneração justa e um compromisso diferente. Você tem vários restaurantes que tem a pessoa contratada para entrega, que não usa o aplicativo, eu já vi isso, e você tem esse levante, né, dos entregadores antifascistas, que eles estão em busca de conseguir um apoio para criar um aplicativo deles, sabe? Então, acho que mesmo eles querendo, a gente entendendo as coisas, a gente tendo um pouco dessa consciência
política e tal, tendo um pouco mais de acesso, talvez, à informação, que está mais livre, a gente também não vai permitir que as coisas aconteçam como era antes, sabe? Tão impostas assim, sabe? Vou usar, vou ser o unicórnio, Sim, não trilhardário, é. nem dá lucro, eu não sei como consegue, sabe? E ao mesmo tempo explora pra caramba e tal, enfim. Esse é outro traço da geração Z. Eles têm um posicionamento político muito mais acentuado que as gerações passadas, se importam sim com causa e propósito, se importam sim com a reputação da marca, com como o produto foi feito e tudo que está envolvido. Tem várias pesquisas falando Eu também 70% deixariam de consumir se a marca se envolvesse em algum escândalo e tudo mais. Então, isso está acontecendo, é real. Só que o que a gente está fazendo aqui é disseminar conteúdo, não é? Então, eu vou dar nome aos bois para a gente fortalecer isso. Isso que você está falando dos aplicativos que já estão surgindo e tal, tem um nome, chama cooperativismo de plataforma. Então, é um modelo de negócio que mescla a economia solidária com a economia compartilhada. Por que eu fiz todo esse... Falei de tudo até agora? Porque vai ser importante para a construção da onde a gente está indo. Eu queria pontuar que é importante a mudança de valores. O que está ditando aí são valores. E a economia que eu acho que mais traz essa carga de valores sistematizada, bonitinha, que contribui para a construção de uma cultura de regeneração, no meu ponto de vista, é a economia solidária. Então, por exemplo, o cooperativismo de plataforma é um exemplo disso. Então, seriam cooperativas que usam uma plataforma digital para vender seus serviços. Simples. Então, a gente está falando dos 4 pilares: autogestão, democracia, cooperação e solidariedade. Né? Bom, tem alguns exemplos, a Dani acabou de falar, e eu vi um hoje também na Espanha, que um pessoal está fazendo de entrega de bike. Eles estão também criando um aplicativo para entrega de produtos com bike, que é uma cooperativa. Não, Só que qual... aquele clássico eu não sei se eram cuidadores ou vários profissionais de saúde, acho que é o da Holanda, que eles se organizaram, né? Aquilo é a coisa mais Não, linda. é dos Estados Unidos, aqueles são dos Estados Unidos. Todos que eu falei lá. Então, esse exemplo é lindo, é um exemplo que eu tinha visto antigo, não sei quando, e acho que é bem bacana. Imagina se isso acontecesse aqui. Ia quebrar tudo isso. Isso é incrível. Mas agora eu vou pegar o gancho que a Lívia trouxe, dos dados. Para onde a gente está caminhando? Para onde estamos caminhando? Estamos caminhando para a era da surveillance capitalism, chama. A era do capitalismo de vigilância. Quem falou sobre isso é a Shoshana Zuboff, tá? E ela traz toda essa... Eu tô adorando que são muitas mulheres, eu ando estudando muitas mulheres incríveis, eu tô adorando poder citar mulheres incríveis na economia, ditando assim. Tem várias que eu quero falar para vocês ainda hoje, que tá aqui na minha cabeça. Mas a Shoshana Zuboff, eu vi uma palestra dela, inclusive, com o Otto Scharmer, falando sobre esse livro que ela lançou do capitalismo de vigilância, que é a mercantilização, a comercialização dos dados, os dados como um produto, né? E como isso, de novo, é rentável, influencia comportamento e influencia a democracia, inclusive. Tá? Então, a gente está numa crise democrática e isso influencia, isso está correlacionado. A gente viu nas eleições dos Estados Unidos. Fala. Eu tenho uma amiga, Ivy, que ela trabalha com isso, né? Ela é pós-doc, não sei o quê, de inovação e tal. E aí, outro dia, ela virou para mim e falou assim, se eu dava o CPF na farmácia, sabe aquelas promoções que você não compra nada? E daí, toda vez que eu vou comprar o hormônio lá que eu tenho que tomar, daí o cara me pede essa porra de CPF, ele sabe tudo que eu faço, a hora que eu compro, tudo, o que eu tomo e tal. E aí ela falou, então, esses programas todos de ponto, de selo, sei lá, essas coisas todas, na verdade, estão sugando os nossos dados, né? Todas essas plataformas gratuitas, elas usam os nossos dados, na verdade. E a gente viu alguns... Mas teve um avanço aí, tá? A lei de proteção de dados, ela foi aprovada. Aprendi com o Alan, que trabalha comigo, maravilhoso, advogado, que trabalha nesse sentido. E é para ser implementada até outubro, né?
Então, as empresas ainda estão entendendo, eu acho que agora foi prorrogado por causa da pandemia, a implementação da lei de proteção de dados, mas o Google já entrou. Se você entrar no Google, você pode pedir os dados que o Google tem a seu respeito, tá? Quem vai fazer? Mas só para saber, né? Aí, quando você começa a entender, você começa a conseguir se proteger, certo? Então, a gente está no começo de entender aí como é que a gente faz. Mas agora, voltando lá, eu estava no cooperativismo de plataforma, né? Voltando um pouquinho, qual que é o desafio, né, do cooperativismo de plataforma? Relações humanas. Entendeu? É incrível, o modelo é incrível, é maravilhoso. Só que a gente evoluiu muito na questão da tecnologia, no aspecto técnico da coisa, e evoluiu pouco no aspecto relacional, nas tecnologias sociais. Tá? A gente não acompanhou. Mas a boa notícia é que a gente tem um monte de metodologias de inovação social que nos auxiliam a trabalhar de forma colaborativa. Então, a gente tem o Dragon Dreaming, o Dragon Dreaming nasceu na Austrália, com o John Croft, que é para desenhar projetos colaborativamente. A gente tem também a Sociocracia, que é uma metodologia de autogestão, que funciona para gerir cooperativas, por exemplo, e a autogestão é um dos pilares da economia solidária, como eu falei aqui algumas vezes. Então, de novo, mais uma vez, conhecimento tem, tecnologia social tem. A gente só tem que aprender, ter acesso e aplicar, tá? Tem um monte, tem design thinking, tem um monte, comunicação não violenta para mediação de conflito. E o que todas essas... quando você começa a estudar todas as metodologias e todas as inovações que estão na vanguarda para construir uma cultura de regeneração, elas têm algumas coisas em comum. Elas estão dialogando. E eu comecei a perceber padrões entre elas. E os padrões que eu tenho percebido são muito no sentido de a gente já globalizou, a gente já é uma sociedade em rede, mas agora a gente tem que começar a se fortalecer a nível comunidade. Por exemplo, para a gente garantir uma soberania alimentar, a gente tem que começar a pensar no localismo. O localismo também é um movimento grande agora, que eu acho que a pessoa mais precursora dele, eu acho que foi a Helena Norberg Hodgett. Não sei se é assim que fala o nome dela, mas é mais ou menos isso. Ela criou a Aliança Internacional pela Localização, em 2014, o Dia Internacional da Localização, e agora ela tem um projeto que chama Local Futures, e Economia da Felicidade, tem até um filme, Economia da Felicidade, que agora na pandemia está aberto também, outra dica legal. E é um movimento que vai um pouco contra a globalização, no sentido de ressignificar. A gente já entendeu o que isso é, aonde nos levou. Vamos ficar com a parte boa? Vamos ficar com a parte que fez a gente crescer, evoluir? E vamos ressignificar as externalidades negativas da globalização? Entendeu? Então, outra coisa que o Daniel Wall fala bastante, que não é uma solução que vai construir a cultura de regeneração, são soluções, porque são contextos diferentes. Tá? Então, não adianta chegar com a fórmula mágica e querer, não tem resposta. A resposta vai ser construída de forma colaborativa, com a comunidade, naquele contexto específico. Então, a resposta é a diversidade. A resposta é a gente começar a diversificar as formas de produção de alimento, respeitando o meio ambiente, produção energética, econômica. E aí, nesse sentido, mais uma vez, a economia solidária vem, aí a gente começa a ver as intersecções e os valores se correlacionando, se fortalecendo e repetindo, sabe? A economia solidária, ela tem várias metodologias pra gente, ela é focada em desenvolvimento local, não na produção do lucro, né? Desenvolvimento comunitário. Então, ela vai falar de moeda local, que vai servir a isso, entendeu? Por exemplo, é uma moeda, não é uma moeda principal, ela é uma moeda acessória ali, mas é para forçar o capital girar ali, para que fique ali na comunidade. E hoje em dia a gente já tem mais de 4.000 cidades no mundo que tem moedas sociais. Só no Brasil a gente tem 117 moedas sociais. Eu levantei. É muito incrível. E tem um exemplo legal também de coisas assim bonitas e inspiradoras, porque filme de sustentabilidade não é só tragédia, né? Documentário trágico. Mas tem aquele Amanhã, né? Que é em francês. Que eu não sei. Maravilhoso. Eu falo errado também, eu acho. Acho que é Demain, sei lá como que fala. Mas
fora que é falado em francês, né? O que, né? Cá para nós, né? Já dá um charme a mais. Mas lá tem, e eu não sei se eu falei errado, mas eu já fiz um post sobre isso e eu falei locavorismo. Ah, o locavorismo. Pode ser, talvez, não sei. Eu É, falava localismo. É, e pode teve um ser. bem Mas é que eu recente. acho que o Teve locavorismo não é mais focado em alimentação? Era de alimentação, que eu estava falando de compras locais e tal. E tem um evento bem recente que tinha esse nome, de localismo mesmo, focado no localismo e tal. Teve um evento Localismo. agora. Foi o dia mundial do localismo. Ah, tá. Eu sempre fico em dúvida de como que a gente traduz esses termos, porque eu fico lendo as coisas em inglês e lá tá localization, localização. Uhum. Então eu confesso que às vezes eu fico um pouco confusa com isso, assim, sabe? De que termos e tal. Eu precisava conversar mais com as migas. Lívia, Ju, Fer, O vamos que, conversar. o que importa é o conceito, né? Não importa muito. É, Segundo o professor Ataliba Leonel, meu professor de português amado, falecido este ano, o que importa é entender, entendeu? Então, se você errado, se você falou, às vezes eu tinha muito preconceito, sabe? Que era letras, né? Então eu sempre corrigia todo mundo que fala errado e tal. E daí eu comecei a tirar um pouco desse paradigma da minha cabeça com um professor de português, né? Autor de vários livros, que falou isso. O que importa é entender a mensagem. sim. E aqui, ó, uma pessoa comentou que tem os movimentos do slow. Sim, tem o slow food, tem o slow money. O slow money é muito para trazer de novo atenção de investimento para a agricultura resiliente, para a agricultura de regeneração, tá? O slow money. Tem vários. Eu falei para vocês que eu ia falar de movimento, tô falando vários e tô jogando aqui um pouquinho. Um outro que é muito inspirador também, e que nesse ponto das moedas locais ganhou grande exposição e que tá no filme do amanhã, já fazendo todas as conexões, já que você trouxe essa referência maravilhosa, é o Transition Towns, né? Que nasceu na Inglaterra em 2005 com o Rob Hopkins. Rob Hopkins, é isso o nome dele. Exatamente. Ele começou na Irlanda e depois ele foi para a Inglaterra, em Totnes, e aí ele criou esse movimento chamado Transition Towns. Quem quiser saber mais, tem um livro que chama O Livro de Bolso da Transição, 12 Passos, Não lembro desse. bem interessante. E eles criaram e eles têm e eles falam um pouco disso mesmo. Como é que a gente faz transição? Transição é local. Então, se você quer fazer parte do movimento, você pode fazer. O que a gente faz? Não sei. Você vai descobrir aí com a sua comunidade. Vamos fazer junto? Vamos, mas descobre aí, comunica com a gente vai. A base são os valores, os princípios éticos. O que vai ser feito a partir disso é secundário se você respeitar os princípios éticos, entendeu? Se eles estiverem coerentes com o que a gente está falando. E aí, assim, eu estou falando para vocês, a Fer que está falando, né, que tem vários grupos no Brasil, inclusive aqui em São Paulo, tem um grupo, e uma das grandes mulheres que trouxe para o Brasil foi a Isabela Menezes, maravilhosa. Então, quem quiser procurar ela, ela é super aberta e acessível e fala bastante do Transition Towns. Aqui em São Paulo ela é um grande nome. Mas tem vários no Brasil e é bem autogerido mesmo, bem assim. E bem com essa visão do localismo, bem com essa visão do contexto local, da diversidade de respostas que a gente vai ter, respeitando os princípios éticos, tá? E esses grupos, esses hubs também, né? Os hubs do Otto Scharmer, lá do Presencing Institute, tudo muito autogerido e tudo bem, tem uma linha ali de metodológica deles, mas é muito por aí, né? Vamos agir localmente, o que nós vamos fazer? Aí se organiza. A gente vai ter, inclusive, quem quiser, tem uma palestra amanhã sobre permacultura com o Pedro, que foi indicado pela IVE. E a gente está nesse grupo fazendo essas discussões sobre hortas urbanas, permacultura, justamente para ver se esse grupo, que é um grupo do Rio de Janeiro, vai estar fazendo, o que ele vai estar fazendo localmente ali, no contexto da pandemia, tem algumas coisas que nortearam os objetivos do grupo. Então, enfim, esses hubs todos, que é a gente sentar, uma roda de gente que está a fim de fazer alguma coisa junto, ou que está a fim de fazer alguma coisa, né, localmente, se unir e começar a fazer. A semana passada a gente teve com a Cláudia Visoni,
você também indicou, né? Você que me indica tudo. A Cláudia foi incrível, ela fundou aqui, foi uma das precursoras, né, da Horta das Corujas, que é super famosa aqui em São Paulo, e ela contou todos os perrengues, na verdade, de como que isso acontece na prática, né? Então, assim, tem as dores e tem os sabores, mas é uma solução super possível, viável, né? Está se multiplicando também. É como se a gente Uhum. um sistema meio podre, mas se a gente olhar um pouquinho com cuidado, a gente vê essas sementes, né, Ive? Ali e aqui, numas esquinas, quietinho ali, rolando. Mas eu acho que nisso também rolam umas conversas, quando as pessoas estão cuidando ali ou quando elas estão se organizando nesse grupo, né? E vai rolando essas conversas. Então, quando menos eles esperarem, a gente vai tirar eles de lá. É, bom. Ai, ai, vamos pensando aí. Então, assim, eu queria conduzir a conversa para construção de culturas regenerativas. Não existe uma resposta única, são respostas diversas. Se atente aos princípios éticos, beba da fonte de todas as metodologias, toda a informação e tecnologia que já foi inventada, desenvolvida. Né, acabei de falar, economia solidária, mas sempre de olho nos princípios éticos. Que mais que dá para falar? Uma coisa que eu queria falar também, que eu acho que junta bastante com o assunto que a gente, agora nesse momento da live que a gente está falando sobre como transcender a globalização, né? Como integrar o que teve de bom, mas entender que dá para ir um passo além e que dá para a gente construir futuros locais que respeitam, né? E que visam essa cultura da regeneração. E a Naomi Klein, ela lançou um vídeo no começo da pandemia que eu achei muito interessante. A Naomi Klein, ela foi o maior expoente contra a globalização aí no mercado mesmo financeiro, de empresas, nesse tipo de crítica, tá? No ano de 2000, ela lançou um livro chamado Sem Logo, que falava um pouco assim, a tirania das marcas em um planeta vendido. E aí, na época do levante lá de Wall Street, do Occupy Wall Street, ela se tornou um grande nome contra a globalização e na denúncia de marcas como a Nike, como ela teve um processo com a Nike, inclusive, bem grande, assim, por causa de uma denúncia que ela fez, que gerou um filme e tal. Então, ela se tornou essa pessoa. E aí, agora, ela lançou um livro que chama A Doutrina do Choque, a ascensão do capitalismo do desastre, falando como que o neoliberalismo, arrebatador, eu não li ainda, mas como que o neoliberalismo age nesses momentos de crise, tanto ambiental como política, econômica, como que ele se aproveita da crise para passar suas agendas e causa, assim, o aumento da desigualdade social, tudo isso que a gente já vem vendo, e fortalecimento desse sistema econômico que a gente já está vendo que não funciona, tá? E aí, no começo da pandemia, ela lançou um vídeo falando que agora era o momento em que a gente tinha que se proteger, porque era como as empresas iam usar esse espaço para as táticas que ela descreve no livro dela. E ela falou ela falou igual o Schwab, mesma coisa que o Schwab, que a gente tem um momento extremamente importante, potencial, extremamente perigoso. Só que o que ela estava vendo acontecer, que ela estava com esperança, eram coisas que nunca tinham podido ser testadas antes, agora tinha espaço para ser testadas, como a renda básica universal. Ai, gente, tá? suspiro de esperança. Porque a renda básica universal é uma possibilidade de uma construção de um impulsionamento de uma cultura de regeneração. Porque a gente quebra o paradigma da escassez. A gente vive hoje sobre o paradigma da escassez, né? Que temos que competir o tempo todo para sanar as nossas necessidades. Não tem para todo mundo. Né? Aquelas necessidades criadas. Necessidades criadas, muito bem colocado. E quando você perigosíssimo. Esse momento que a gente está vivendo, né? Talvez a Lívia está falando. Mas assim, vamos lá. Vamos lá, porque uns 10 minutos aí. De novo. 10 minutos, não, vou fechar aqui agora.
A renda básica também não é unânime, né? Tipo, é lógico que ela tem suas críticas, a renda básica universal e tudo mais, mas seria uma chance da gente poder quebrar o paradigma da escassez, porque a gente fica o tempo todo competindo, vendendo nosso tempo em troca de dinheiro para poder sanar nossas necessidades, e aí a gente cria, né, regula a lei da oferta e da procura, à medida que a gente procura muito, o produto a gente tira de circulação, o produto sobe o preço e fica menos acessível. O que seria a cultura da abundância? A gente parar de competir, a gente poder colaborar para criar. E se a gente cria e constrói, tem abundância, tem para todo mundo. A gente regula a lei da oferta e da procura da outra forma. Se tem mais produto, a gente tem menos... Aí eu fico olhando os comentários, eu perco, gente. Desculpa. Tá, para. Continua. E aí, o que eu queria dizer disso é que a renda básica universal é uma ideia que já vem sendo construída e já teve um plebiscito em 2015 ou 2016, se eu não me lembro, na Suíça, para implantação ou não. E ela teve só 25% de votos como sim, tá? Então, naquela época já estava se começando a falar disso, mas não foi aceito porque as pessoas tinham medo do quê? Tinham medo que ninguém mais ia querer continuar trabalhando se a renda básica universal fosse aprovada. Só que com pesquisas... Viu, Ivi? Esse povo aqui, ó, que mora na Suíça, inclusive, entendeu? Que fica aqui fazendo vários comentários e a gente não consegue ignorar. E eles tiveram esse medo, por isso que não passou. E agora o que a gente está vendo? Muitos países tiveram que recorrer a isso na Europa. Então está sendo esse momento a gente testar coisas que antes eram inimagináveis, ou que existia muito medo. Então é um laboratório interessante também para ver como que a sociedade vai se comportar, o que vai acontecer. E para entender como que as políticas públicas e o governo têm que dar condições e como que as políticas públicas desenham a sociedade. Eu morei no Brasil e depois eu fui para a Suécia fazer esse curso, aí eu fiz um estágio na África do Sul, voltei para a Suécia e voltei para o Brasil. E aí eu fiquei estudando as políticas públicas dos 3 países e entendi o quanto as políticas públicas, elas determinam comportamentos, elas constroem a cultura, porque o comportamento das pessoas e a necessidade delas, tipo, eu ter que suprir uma necessidade minha, vai moldar um comportamento. E aí de uma em uma pessoa a gente constrói um comportamento social todo sistêmico, entendeu? Então, tem toda essa questão que tem que ser estudada e que esse momento propicia. Aqui também eu acho que teve uma mudança com relação a isso, das pessoas aceitarem, sim, apoiarem, entendeu? Entenderem que era um momento que era extremamente necessário. Tem alguns movimentos que eu acho que são positivos, a gente precisa reconhecer e ficar um pouco, assim, sabe, dar uma acalmada no coração, né? Porque a gente é bem revoltada, assim, mas... eu fiz um levantamento aí para um artigo de uma pessoa que eu assessoro, e aí eu fiquei chocada com a quantidade de doações que houveram. Assim, teve um alcance à filantropia que nunca existiu no Brasil, na verdade. E a gente teve muitas coisas positivas que podem realmente mudar algumas mentes, sabe? De empresas concorrentes colaborando. Então, assim, que isso perdure. Essa é a força que a gente quer fazer. Da aceitação da sociedade com relação à renda básica. Tudo bem que o cara não pagou, né? Não pagou, assim, né? Milhões não receberam, né? Mas assim, teve algumas mudanças que eu acho que a gente precisa segurar elas, né? Para que E o meu comentário está no sentido de vamos entender como é que a sociedade reage a isso? Vamos fazer esse experimento social olhando para ele. Será que isso traz um caminhar no sentido de construir uma cultura de regeneração? Será que não? Então, esse que eu queria jogar aqui a coisa. Olha só que possibilidade temos aí. Vamos olhar para isso? Aqui no Brasil tá meio, que nem você falou, né? Tá meio capenga. Não acho que a gente vai conseguir tirar grandes conclusões, mas como está acontecendo a nível global, vamos olhar para onde der para olhar. E aí o que eu queria terminar falando, então, já que a gente tem pouquinho tempo, são as iniciativas que estão acontecendo no mundo que dão esperança pra gente, não é mesmo? Ó o Fábio, querido, permacultor maravilhoso. Olha aí. Permacultor que está tendo revolução na periferia, o Fábio. Mas agora, voltando, isso é uma iniciativa maravilhosa que deixa a gente super inspirada. Todos os live. Eu quero conhecer esse Oi? povo. Todos os seus eu quero conhecer esse pessoal.
Olha, eu tenho o privilégio de ter pessoas incríveis, inspiradoras ao meu redor para trilhar esse caminho, que a gente tá junto também, né, Dani? Vamos lá. Você também é inspiradora, maravilhosa. Mas vamos voltando para terminar. O que aconteceu por agora? Em abril, o pessoal em Amsterdã se comprometeu a usar a economia Donut. A rosquinha. A rosquinha. O que é a economia Donut? A economia Donut é aquela que considera as necessidades, é um modelo em forma de rosquinha, tá, gente? Modelo assim, ó, redondinho, que dentro tem as necessidades da sociedade e fora tem os limites planetários, que a gente chama, tá? Os recursos ambientais e tudo mais. Então, é um modelo que considera as necessidades, o acesso e os limites planetários, tá? E aí, Amsterdã se comprometeu e agora, semana passada, eu recebi a notícia de que Copenhague se comprometeu a usar a economia Donut. É uma teoria desenvolvida pela Kate Haworth, eu não consigo falar o nome dela direito, Kate Haworth, e ela escreveu um livro em 2005, se eu não me engano, que chama Economia Donut, tá? Ok, isso está acontecendo. 2005, eles estão falando disso agora, 15 anos depois. Será que é 2005 ou 2015? Eu posso estar errada, Porque eu fui numa palestra na B3 e eles estavam falando disso, era recente, o que é revolucionário é usar isso como um parâmetro para construir a política pública. Isso que pode ser, né? Tomara que seja revolucionário, né? Que é o que Amsterdã e Copenhague vão fazer agora para a gente ver como é que tá. Amsterdã é lá na frente. O que temos em Amsterdã também? Em Amsterdã temos Amsterdã Sharing City, que é uma plataforma que a prefeitura que mantém, que tem todas as iniciativas de economia compartilhada da cidade, para que as pessoas possam usufruir dos bens, dos serviços. Então, é o governo que está fazendo essa divulgação, que está impulsionando esses negócios lá. A gente tem isso também em Seul. Existe o Seul Sharing City, que também tem uma plataforma que é do governo, que faz o impulsionamento das economias compartilhadas. O que mais que a gente pode dar? Eu tenho certeza que vai terminar a live, eu vou lembrar de um monte de outras. Não, e vai terminar de novo, e eu tô morrendo de fome, na verdade, eu não vou abrir de novo. Mas, assim, eu acho que a gente precisa fazer um curso. Eu fico te enchendo o saco e dando risada, e você fica dando aula maravilhosa. Mas, bom, a Ivy vai começar a compartilhar conteúdo, já deixou claro isso de alguma forma, seja com cursos ou de outras coisas. Tem um monte de coisa que eu queria ter falado mais, isso da sociocracia, da gente conseguir fazer alguma metodologia para a gente entender como é que a gente age coletivamente, que é o exemplo que eu dei de Paraisópolis, né, que eles estão fazendo. Tem todos os comentários da Lívia, que a gente não conseguiu falar. Não, eu queria chamar a Lívia para conversa, já queria falar, entra aí, vamos... né? A Fer também queria chamar a Fer para conversa, porque a Fer é especialista em mudança climática, tem doutorado em ecologia também, maravilhosa. Vamos marcar um negócio no Google Meeting lá e vamos fazer essa conversa, sabe? Porque eu tô, assim, só aprendendo aqui, só esponja, né? E tudo bem, hoje eu tava virada no Jiraya, eu tô fazendo essas palhaçadas, mas geralmente eu sou mais séria, entendeu? Mas, assim, é isso. A Ivy vai começar a compartilhar, que ela tá com essa vontade. Graças a Deus, eu agradeço muito a generosidade dela, porque é muita informação. Eu fui anotando várias coisas, a aula que eu falei tem várias coisas, vou postar de novo esse link. E, amiga, fica à vontade, tá? Quando você quiser usar a minha rede para a gente divulgar esse curso, fazer parceria para esse curso. Enfim, o que você quiser, estou super afim, desde aquela sua abordagem tão afetuosa comigo, lá no Impact Hub, inclusive. Gente, muito obrigada. Foi recorde aqui a audiência, porque ela é realmente maravilhosa. Gente, eu que agradeço, Dani. Gratidão pelo convite, pelo espaço, também pela generosidade por tanto tempo, né? Há muitos anos você já tem compartilhado tudo isso com a gente e aberto esses espaços. Então, assim, agradeço pelo seu trabalho, honro o seu trabalho. Agradeço o convite e quero continuar junto para a gente continuar construindo e fortalecendo essa construção de uma cultura de regeneração. O intuito aqui de disseminar esses conteúdos vamos junto,
Ai, Vamos junto, vamos junto. A gente sabe, é possível, tem metodologia, tem ferramenta, tem tecnologia, tem gente interessada. Vamos junto. eu vou te mandar um áudio depois. Tá, ó, a Ju já colocou um negócio aqui, ó. Que sábado tem live da Ju e da Lívia sobre mudanças climáticas, que é pra gente Ah, assistir. babado, gente. Que babado. Por isso que ela Adorei. cancelou um negócio comigo, né? Entendi. Tá, vamos lá, né? Tamo lá. Estaremos lá. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada, querida. Obrigada, Dani.